Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, eu quero nessa semana, na segunda, hoje, quarta e sexta, trabalhar com você a respeito da ressurreição. O primeiro texto está em Mateus 28, de 11 a 15. Diz assim: Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma em dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e a versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Nos anos 1970, naquela década de 1970, um batista goiano, me esqueço o nome dele, ele escreveu um livro e o título do livro era algo mais ou menos assim: O Julgamento de Jesus, um embuste da justiça. E quando nós olhamos o julgamento de Jesus, nós vemos que tudo foi feito de maneira para condenar. Primeiro, subornaram Judas para entregá-lo. Eu brinco que foi o primeiro caso de delação premiada da história registrada. Então, primeiro subornaram Judas, deram-lhe 30 moedas para que ele pudesse entregar a Jesus. Segundo, eles levaram Jesus a julgamento e subornaram maus elementos para dizer que Jesus tinha proferido blasfêmias. Depois, os líderes religiosos, eles acusaram a Jesus de estar se levantando, incitando o povo contra o Império Romano, inclusive dizendo que não deveria pagar impostos, o que era uma mentira das mais deslavadas, né? Porque quando perguntaram para Jesus se era lícito ou não pagar imposto a César, Jesus disse: me dá uma moeda. Trouxeram uma moeda, Jesus pegou a moeda e disse: de quem é essa efígie aqui? Quem é a figura aqui? Disseram para Jesus: é César. E Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca fez isso. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que o problema de Jesus não era com o Império Romano. Jesus sempre se levantou, foi contra a liderança religiosa judaica, que era extremamente fingida. E aí a gente vê que o julgamento de Jesus é tão complicado que depois da sua morte, os líderes religiosos subornaram os soldados para dizer que os amigos de Jesus haviam roubado o corpo. Ora, os amigos roubaram o corpo e Mateus diz que essa notícia corre. Mas tinha também uma outra notícia que corria: os inimigos de Jesus roubaram o corpo. A Bíblia Vida Nova, que depois virou Bíblia Shed, ela tem uma explicação que eu acho fantástica. A explicação que o Dr. Shed dá naquela Bíblia é a seguinte: os amigos de Jesus roubaram o corpo. Ora, assim como subornaram a Judas, era só subornar um dos discípulos de Jesus, ele mostraria o corpo, os judeus mostrariam o corpo e o cristianismo estava acabado. Porque no primeiro século a ênfase do evangelho é: Jesus Cristo veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se mostrasse o corpo, acabou o cristianismo. Então, os discípulos não roubaram o corpo. A segunda hipótese: os inimigos de Jesus roubaram o corpo. Essa era mais fácil ainda de ser desmascarada. Quando os discípulos começaram a pregar que Jesus havia ressuscitado, era só os judeus mostrarem o corpo. Falaram: ressuscitou? Não, o corpo está aqui. E com isso, o cristianismo estava desmoralizado e estava literalmente acabado. Só que os inimigos de Jesus não mostraram o corpo. Então, olha, se os amigos não roubaram o corpo, se os inimigos não roubaram o corpo, só sobra a terceira hipótese: Jesus verdadeiramente ressuscitou. E o fato mais inconteste de que Jesus ressuscitou é o fato de que muitos cristãos do primeiro século foram mortos. Eles foram crucificados, cerrados ao meio, eles foram jogados aos leões e eles morreram afirmando que Jesus ressuscitou.
Olha, por uma mentira, alguém pode morrer desde que ele não saiba. Se ele souber que é mentira, ninguém morre por uma mentira. E muitas pessoas morreram afirmando, no primeiro século, que Jesus havia ressuscitado. Ora, se eles morreram nessa convicção, nessa certeza e nunca negaram, isso nos prova de que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E essa é a base da nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é mentirosa, porque nós asseveramos, nós declaramos que Jesus ressuscitou. Então, lembre-se disso, Jesus ressuscitou. Os judeus subornaram os guardas para dizer que o corpo tinha sido roubado. E muitas pessoas morreram, pessoas que andaram com ele, que o viram ressuscitado, morreram dizendo que ele ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou. Tenha uma boa noite. Amanhã a Renata estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.